Muito bem, meus queridos, minhas queridas, está no ar o programa Hora do Rush. Este programa que é tão magnífico e você aí assiste, né, de casa. Só lembrar para vocês aqui que hoje é dia 10, Dia Mundial da Prevenção, né, contra o suicídio. E é isso aí, setembro aí é o setembro amarelo, né? E aí a gente luta contra essas causas, né, de suicídio, enfim, e outras coisas mais. Beleza? Hoje nós temos a presença ilustre de Eduardo Ramalho, engenheiro florestal, trabalha na Vital Serviços Limitada. Ele é gestor de projetos, né, de restauração florestal. É um grande amigo da gente, grande amigo meu professor durante a estada, né, onde eu trabalhei com área ambiental. E tá aqui com a gente Eduardo Ramalho. Boa tarde, engenheiro florestal. Como é que você tá, meu brother? Bom demais da conta. Tranquilo e sossegado? Tranquilo. É isso aí, bichão. Eduardo, ele é engenheiro florestal, né, e é de Malacacheta, né, mandar um forte abraço aí para toda a família Ramalho, tem Cida, sua mãe. Professora. Professora? Cida, professora Cida, né? Aposentada agora, mas já formou muita gente, ensinou muita gente a ler. Sério? Lá de Jaguaritina, ela dava aula em Jaguaritina, não? Junco de Minas. Junco de Minas, olha aí, cara, que bacana. Com 38 anos dando aula. Olha, que bacana. Forte abraço aí, Cida, e seu pai também, o seu Antônio. É Antônio? Antônio. Chama ele Toninho. É isso aí. Eduardo Ramalho tá aqui com a gente. E, Eduardo, seguinte, cara, eu queria saber como é que você entrou na área de engenheiro ambiental florestal. Como é que funciona isso aí? Florestal. Para começar, eu vou tirar uma dúvida bem pertinente. Fica à vontade. Engenharia ambiental e engenharia florestal. Basicamente, engenheiro ambiental trabalha mais na zona urbana e engenheiro florestal um pouco mais no mato. A gente é mais bicho do mato. Resumindo um pouco. Então o florestal ele é mais do mato do que o ambiental? Isso aí. O engenheiro ambiental ele promove muitos projetos nessa linha urbana, que é saneamento, coleta de lixo e vários outros projetos mais na área urbana mesmo. E o engenheiro florestal trabalha um pouco mais na zona rural. Tem um projeto de recuperação de área degradada, às vezes uns projetos para plantio de eucalipto, por exemplo, então mais zona rural mesmo. Então uma dúvida aí que geralmente gira, o pessoal costuma me chamar de engenheiro ambiental às vezes também. É, porque a gente escuta mais falar sobre o engenheiro ambiental, né? E não é a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa. É bem distinta a profissão. Então tá, vamos lá. Vamos detalhar isso aí. O engenheiro florestal é aquele que trabalha com recuperando áreas degradadas, não é isso? Sim. O próprio nome assim, da parte de engenharia florestal já dá uma dica, né? Engenharia florestal, basicamente a gente realmente mexe com floresta. E aí você tem vários tipos de floresta, né? Que pode ser a floresta plantada, que ela tem exploração comercial. Exemplo maior que nós temos é o eucalipto. E também a gente pode mexer com florestas nativas. Exemplo, a gente tem na Amazônia algumas empresas que fazem exploração de madeira de forma legal. Então as duas aí tem um princípio de ser área florestal mesmo, de floresta mesmo. E essa parte de recuperação de área degradada, que inclusive aqui eu trabalho, também a gente implanta algum tipo de floresta nesses locais. Que bacana. Tem umas áreas, né, de recuperação, inclusive a gente trabalhou muito bem, você professor me ensinou muito essa parte aí de plantio, de recuperar as áreas. E como é que você trabalha hoje? Você trabalha aqui em Malacacheta ou onde lugar? Qual o lugar? Colatina, Espírito Santo. Colatina, Espírito Santo, cara. Colatina é uma cidade que o pessoal talvez conheça mais por causa do prefeito de lá, que é o Serginho Meneghelli. Ah, o famoso prefeito que põe a mão na massa também. Lá de Colatina. Uma cidade que a gente sempre via passando na televisão, eu nunca imaginei que ia morar lá e hoje já são 2 anos que eu tô morando em Colatina trabalhando nessa área de recuperação de áreas. E qual é a empresa que você trabalha lá? A empresa chama-se Vital Serviços. Vital Serviços. É uma empresa lá do Espírito Santo mesmo, mas um dos proprietários é aqui de Malacacheta.
Inclusive foi por isso que eu fui para lá. Ele é conhecido meu e aí fez uma proposta pra gente trabalhar junto lá e eu fui. Então esse rapaz, ele é daqui de Malacacheta? Sim, é o Itamar Camargo de Freitas. Pô, Itamar, um forte abraço pra você aí, nosso conterrâneo aí, em Colatina, Espírito Santo, que bacana, hein? Sim. E aí você fez contato com ele, conversou com ele, como é que foi aí? Eu já trabalhei aqui em Malacacheta durante um tempo, né? Assim que eu formei em 2016. Aí quando a gente forma, a gente fica um pouco perdido sem saber exatamente eu que o diga, né? Eu acho que isso faz parte de quase todo mundo do mercado de trabalho. E acaba de formar, realmente a gente não sabe para onde vai. E aí eu ouvia muito para eu abrir um escritório, na época que eu formei. E aí em 2016 eu ainda estava assim, pensando se realmente eu queria trabalhar com essa questão de escritório, porque eu realmente não tinha muito domínio disso. Mas foi uma porta que abriu e eu resolvi abrir um escritório. Eu comecei prestando alguns serviços por fora, antes de realmente abrir um escritório. E inclusive o pai dele, o irmão dele, eram clientes meus. E através deles eles fizeram contato com ele para mim. Eu perguntei, né, como é que estava essa questão da área lá da empresa dele lá que ele trabalhava. Já tinha alguns outros projetos executados e linkava um pouco com o que eu queria trabalhar. E a gente ficou trocando essa ideia há muito tempo até que aconteceu a oportunidade de eu ir trabalhar com ele. Ele me chamou, eu gostei do projeto e já são 3 anos e 8 meses que eu estou trabalhando lá. E quando a pessoa faz um trabalho com qualidade, né, tem aquele zelo de entregar com a qualidade igual você sempre teve esse zelo, trabalhei com você quase 3 anos no projeto e aí essa logo, né? Esse logotipo do trabalho bem feito, ele fica na pessoa, né? Pô, aquele cara prestou um serviço pra mim legal, eu vou indicar ele. E ó que bacana, hein? E hoje você tá lá em Colatina. São 2 anos em Colatina, mas eu já morei em outra cidade do Espírito Santo chamada Pancas. Ele é 1 ano e meio de projeto. Fica onde? Pancas, assim, no Espírito Santo ela fica mais ou menos uns 40 minutos de Colatina, aproximadamente 40 minutos, 1 hora de viagem. Daqui em Poté, mais ou menos. Isso, é bem próximo a Colatina. E eu morei lá durante 1 ano e meio também trabalhando com esse tipo de projeto. A parceria foi boa, assim, a gente gostou de trabalhar junto, a empresa é muito boa também. E a gente teve a opção de continuar essa parceria por mais 4 anos, já são 2 anos de um novo contrato. Espero que perpetue por um bom tempo ainda. Com certeza vai, porque você tem uma qualidade, uma experiência muito grande, eu falo por mim. E quando você falou que ia vir aqui no programa, eu fiquei feliz porque a gente traz aqui, a gente preocupa em trazer pessoas que têm experiência, que têm o zelo, que gostam de fazer o que faz. Isso aí é o que está faltando aí no mundo do digital, por exemplo, a incentivar outras pessoas a encaminharem, né, as suas profissões, igual você falou que saiu, né, formou e tal, ficou sem saber como é que fazia. Pô, tô meio perdido, vou montar um escritório. E foi difícil, né? É complicado, cara. Assim, tomando por base onde eu formei, com as pessoas que eu formei, a gente sai um pouco defasado da escola, dos cursos, né, de certa forma. Não por falta de interesse às vezes, não por falta do professor querer passar pra gente, mas realmente se a gente sai um pouco defasado porque o mercado está sempre em evolução. Sempre crescendo. Sempre crescendo, sempre evoluindo, buscando melhorias e às vezes a gente não dá conta de alcançar aquilo ainda dentro da faculdade. Aí alguns alunos optam por fazer alguns cursos por fora, alguns trabalhos por fora para ver se consegue agregar aquilo que aprende na faculdade junto com o mercado. Eu fiz isso durante um tempo, eu trabalhei em alguns projetos por fora mesmo durante a faculdade para ver se eu aprendi um pouquinho mais. Porque eu sentia que eu ia sair muito cru de lá. E realmente a gente sai mesmo se não tiver aquele esforço além do normal, né? A gente se torna mais ou menos padrão com os outros concorrentes, então você tem que ter alguma coisa além. Você fala a questão de campo, né? Que é a experiência, tá ali lidando com o cliente, qual é a demanda que o cliente traz de lá para cá, não é isso? Exatamente. Você pegar um livro hoje, por exemplo, na área de informática, suponhamos que você pega um livro de programação.
Você vai ler o livro do início ao fim, possivelmente você não vai conseguir chegar ao final daquele livro e colocar aquilo tudo que você viu no livro em prática. Porque ali foi feito para tudo dar certo. O livro pega realmente o que deu certo. Mas você sabe que no cotidiano quase tudo que você tenta, em algum momento vai ter algum impasse que o que está no livro às vezes não vai te ajudar. Mas alguma gambiarra. Uma gambiarrazinha. Às vezes um pouquinho de experiência te eliminaria aí 2, 3 horas de ficar quebrando a cabeça. Então a prática realmente ela traz muito benefício. Eu costumo falar que o estágio, por exemplo, na época da faculdade, é você pegar o que você aprendeu tudo e colocar em prática. Eu trabalhei, por exemplo, num projeto da Embrapa, quando eu estava na graduação, para a gente ir para o meio do mato fazer inventário. Inventário era coletar a altura da árvore, o diâmetro do caule, qualquer espécie. Então a gente ficava 2, 3 dias fazendo esse levantamento em campo, enquanto o pessoal estava relaxando, ficando de escorava na cerca, ficando sossegado. Puta cara escorado na cerca ali, um caderninho olhando o que você tá fazendo. Então assim, esses momentos eu aproveitava para ver se eu conseguia um diferencial. Você começava a andar com os caras lá, os mais experientes, para você saber como é que você adaptaria essa experiência para dentro do seu cotidiano aqui. Isso aí. E aí a gente sente um pouco de dificuldade quando você sai. Inclusive era uma coisa interessante que na época da faculdade, por exemplo, eu não tinha as melhores notas, nunca tive. Isso é um mito que o pessoal acha que só os melhores alunos, só quem tira nota alta que vai conseguir emprego depois que sai. Einstein era ruim em matemática, né? Eu fiquei sabendo, tava vendo esses dias um documentáriozinho, um videozinho documentário falando que Einstein era péssimo na escola. Diz que as notas de Einstein eram... E olha pra você ver, né? Não, eu não sei, eu lembro de algo parecido que realmente falava que ele tinha algumas matérias que ele tinha uma dificuldade absurda. Só que ele destacava em outra coisa completamente fora do padrão, né? Mas você não acha que a faculdade ela é justamente para isso? Ela dá uma peneirada, por exemplo, tem a parte de humanas e tem a parte de exatas, por exemplo. O que vai se destacar em exatas é aquele que vai falar assim, pô, eu tenho uma facilidade aqui em exatas aqui, e aí eu vou, quando eu formar, eu vou trabalhar com exatas. Não é assim, mais ou menos? Então, realmente tem essa questão da divisão que o pessoal muitas das vezes o pessoal se encaixa, eu sou de humanas, eu sou de exatas, mas nunca chegou ao ponto de realmente colocar os dois em prática. Então como que você vai decidir do que você é se você não colocou nada daquilo em prática? Aí é que tá vendo? Então, por exemplo, como que um menino de 14, 13, 12 anos já decide na escola, eu sou de humanas ou eu sou de exatas? E tendo que trabalhar com exatas também, porque senão você não passa para o próximo. É difícil decidir naquele momento. Um exemplo, eu detestava planta. Detestava. Sério? Eu achava extremamente sem graça, cara. Ficava olhando e falei, quero uma mudinha ali, você planta ela hoje, daqui 3 dias pode ser que a formiga cortou, acabou o seu negócio. Acabou a graça, eu gostava de animais. Sempre gostei muito de animais. Mais da fauna, né? Sim, sempre gostava. Gato, cachorro, cavalo, vaca, sempre gostei dessa área. E você também é da área rural ali, também. Né? Seus pais tinham uma fazenda aqui em Situba, que ainda tem, né? Tem. Minha família praticamente toda tem um pezinho na parte de agricultura e pecuária, né? Então eu sempre gostei muito dessa área. Mas isso eu tinha 14, 15 anos. Então realmente eu não tinha um poder de decisão tão grande. E aí você vai estudando, vai vendo como que está o mercado também, que é uma coisa muito bacana, para que a gente possa tomar uma decisão que vai impactar todo o resto da sua vida. Eu imagino que seja importante você trocar ideia com quem está no mercado. Não que você tenha que seguir algo totalmente fora da realidade para você, que você não tem habilidade nenhuma para aquilo. Mas é ideal que você troque ideia com quem já está trabalhando, com quem está executando, para que você possa tomar uma decisão um pouco mais sensata. Que é uma decisão que pode impactar muito sua vida, né? Com certeza. Então, nessa época, por exemplo, que eu tinha que decidir, eu tinha passado para agronomia, zootecnia e engenharia florestal. E aí eu queria veterinária. Aí eu conversei com um tio meu que já é uma pessoa bem mais esclarecida que eu tinha acesso. E aí, conversando com ele, enxergando um pouco mais o mercado, eu segui por essa área que eu tô hoje. Eu estou com 30, desde os
18, então são 12 anos que eu estou seguindo mais ou menos nessa área. E não arrependo em nenhum momento. Que o seu tio falou, olha, isotecnia eu acho que não é legal, a área florestal também eu acho que é bacana aqui. Foi isso que ele falou com você? Como é que foi que ele... Na verdade... Qual é o conselho que o tio deu ali? Porque às vezes pode me ajudar o ouvinte, né? Quem está assistindo é muito bacana. Não, o que eu passei para ele foi o seguinte, eu tinha muita vontade de trabalhar, eu nem queria seguir na faculdade. Assim que eu tinha formado técnico, eu queria trabalhar. Eu sou técnico agropecuária também. E aí meu interesse era trabalhar, eu não queria estudar mais. Porque eu via todo mundo já, minha idade, já conquistando alguma coisa, uma moto, um carro, às vezes saindo para viajar e eu ainda estava estudando e ia ficar mais 5 anos estudando. E aí eu conversei com ele, conversei com o pessoal em casa, para ver o que eles pensavam sobre isso, né? Nenhum deles recomendou que eu parasse de estudar naquele momento. Você tá muito novo. Isso foi quando? 2015? 2010? 2010. Eu fiz técnica agropecuária até de 2007 a 2009, lá em Salinas. E eu ia te perguntar, você fez onde? Em Salinas, né? Salinas. Então, aquela região é muito... lá funciona bastante o estudo nessa área, né? Mais voltado para o rural, para os técnicos. Assim, então vamos tentar voltar um pouquinho para você entender mais ou menos o contexto da história. Sim. Aqui todo mundo que queria seguir mais ou menos uma área, nessa área rural, geralmente ia para uma cidade aqui chamada São João Evangelista. Imagino que você deve ter ouvido falar com certeza. Cidade. Muito amigo meu foi para lá. E eu era doido para ir para lá também, meu sonho ir para lá. Porque todo mundo ia para lá, todo mundo que eu conhecia seguia para aquele rumo. Só que na época havia um conhecido da família que morava em Salinas. E aí um menino de 14 anos saindo de casa, o que a mãe pensa? Eu preciso de alguém que possa ter um pouco mais de responsabilidade do que ele para olhar ele lá para mim. E na época eu fui para Salinas por esse motivo. A gente foi uma turma fazer a prova em Ponta dos Volantes, eu lembro disso ainda. Nós fomos numa... Longe, né? Foi. Longe, Ponta dos Volantes é longe. E aí, acho que na época eu tinha 14 anos, era 13 anos, não sei. E a gente fazia uma prova porque essas escolas agrotécnicas, institutos federais, você tem que fazer uma prova para você passar e também para ver a classificação. Você pode ser aluno interno, que é um aluno que pode morar dentro da escola, ou se você vai ser semi-interno, que você pode estudar e tomar banho e ficar o dia inteiro na escola, só que à noite você dorme na rua e volta, ou aluno externo, que ele não tem acesso a nada disso, ele só vai lá, estuda e vai embora. Então você fazia a prova para ver sua classificação. E na época tinha 32 vagas. Essas 32 vagas eram distribuídas para o Brasil inteiro, quem quisesse fazer a prova. Nossa, para o Brasil inteiro? Quem quiser fazer. Assim, tem muito instituto distribuído no Brasil inteiro. Tem instituto para tudo que é lá, tem São João Evangelista, Salinas. Só que as vagas é para quem quiser tentar. Se um aluno da Amazônia quiser tentar o Instituto Salinas, ele fica à vontade. E aí na época tinha 32 vagas para o internato. Eu consegui passar, fiquei interno lá em Salinas, fiz 3 anos, que era a gente fazia o ensino médio juntamente com o técnico, estudava de manhã e à tarde, e aí assim, era uma disciplina muito boa, tanto disciplina de estudo, quanto disciplina do próprio internato. Era assim, era muito mais rigoroso do que é normalmente nas escolas que a gente tem no ensino médio. Tipo colégio militar, né? O cara acordava às 5 horas da manhã. Não tanto. Não? O colégio militar é muito, assim, um nível de disciplina altíssimo. Porque lá tem que ter o uniforme tem que estar passadinho no padrão. Sim. Né? E lá tinha... É como se fosse um regime um pouco mais rígido. Realmente, porque se você tem o privilégio de estar lá dentro, se você tem o privilégio de estar estudando com professores tão graduados, numa instituição tão boa, nada melhor, nada mais justo do que você zelar por aquilo e você ter disciplina para estar ali dentro. Com certeza. Porque se você não tem disciplina e está lá ocupando a vaga de alguém que queria, você não é merecedor. Então eles faziam essa seleção e lá dentro tinha esse regime mais, digamos, mais rígido, é para quem querer mesmo estar lá dentro. Os que não queriam com pouco tempo... É a peneira, é o sacudida laranjeira. É isso aí. Sacudida laranjeira, a laranja podre não tá agarrada no talo, cai. E lá, inclusive, era interessante que quando a gente chegava, só chegava o primeiro ano na primeira semana. O segundo e terceiro ano começavam uma semana depois. Você sabe por que disso? Porque chamava semana de adaptação.
Nossa! Eles chamavam de semana de adaptação. O que era semana de adaptação nessa época? Os alunos do primeiro ano tinham uma semana para se adaptar com o ambiente antes do segundo e terceiro ano chegar. E aí a gente ficava sempre escutando. O pessoal do segundo e terceiro ano vai chegar, fica esperto. Ah, eu já ouvi isso. Parece que era os calouros, o encontro dos calouros e os veteranos. Aí era a semana de adaptação que chamava. Aproveita essa semana, conhece tudo que você precisa conhecer, que quando o segundo e terceiro ano chegar, o pau quebra. Naquela época tinha trote ainda. E já tinha diminuído muito a questão da brutalidade do trote. Antes tinha uns trotes assim, um pouco mais tenso, mais. Sim. Só que o pessoal foi melhorando um pouco isso, mas o trote ainda continua. Muita gente enxergava o trote como uma coisa ruim. Eu sempre enxerguei como algo positivo. Não o trote de ser, fazer algum tipo de discriminação, algum tipo de agressão física, não isso. Mas o trote realmente de conhecer, de trocar uma ideia, de colocar a pessoa para passar por algum momento um pouco mais difícil. Porque o que acontece, Marcos? A gente tinha vagas limitadas. Você tinha vagas limitadas para interno, semi-interno e externo. E aí o que acontece? Se houvesse desistência logo no início, abria-se a oportunidade de trazer as pessoas que estavam na lista de espera. Só que depois de um tempo que passava esse prazo, já não podia chamar, porque já estava muito adiantado nas matérias, essa pessoa não ia conseguir acompanhar. Então essa primeira semana e os trotes logo de início, era para realmente fazer essa que a gente chama de peneira. Porque os que queriam realmente, eles não iam desistir por causa de um trote. O trote era, exemplo, gritar para a formiga até ela morrer. Apagar a luz do poste soprando. Então eram uns trotes bobos, mas quem realmente não aguentava um pouco de pressão, não ia aguentar ficar muito tempo. Entendi. Isso é o de menos. Um trote porque se a pessoa não souber se desviar, ter a malemolência nessas horas assim, acho que na vida, quando chegar uma dificuldade, ela vai ser difícil a pessoa aguentar. Então aí eles faziam isso para realmente dar essa peneirada para ver quem realmente queria permanecer ou não. Inclusive a maior parte do pessoal que passou o trote em mim, eu me tornei amigo deles. Porque era um trote realmente para testar, para brincar com você. E a gente cria uma casca também, né? A gente acaba criando uma casca também, tem certos tipos de coisa que acontece na vida que a gente vai ficando mais calejado. Por exemplo, alguma coisa que acontece difícil, né? As dificuldades da vida, você vai tendo uma certa casca grossa, vamos dizer assim, que opa, peraí, aquilo ali já tô sabendo como é que é e tal. É a experiência, né? Sim, depois disso aí, você atura mais coisa. Vou te dizer que as pessoas que eu conheço que foram internas, assim como eu fui uma parte da minha jornada de estudos, é muito difícil alguma coisa que abala. Dorme em qualquer lugar, come sem reclamar de quase nada, qualquer ambiente é favorável, é muito difícil você abalar uma pessoa desse jeito, porque realmente ele foi testado por muito tempo. Forjado no fogo. Tem que ser, cara. É isso aí. 14 anos, eu saí com 14, meu irmão com 13. Um menino de 13 anos, você coloca ele pra viver isso aí, ele não criar uma casca, rapidinho ele desiste e quer voltar pra casa. Então, assim, isso aí. Tem que querer. Tem que ser forte. Tem que querer. Tem que ser forte, aguentar o batidão da vida. Mas aí você formou, sim, né? Veio de lá pra cá e aí chegou na parte do tio. Aí chegou na parte do tio. E aí eu formei em 2009, eu tinha 17 anos. E aí eu não queria estudar. Tanto que na época eu cheguei aqui em Malacacheta, eu coloquei currículo em tudo que é loja que você imaginar aqui. Graças a Deus, pelo menos pra mim, ninguém quis. Na época eu fiquei chateado. Normalmente a gente fica, né? Quando a gente não consegue uma oportunidade. E aí eu decidi que eu queria estudar um pouco mais. Mas antes eu queria ter uma opinião de alguém que já tinha feito isso que eu fiz. Esse time eu já tinha ido embora. Ele mora em Itatiba. E aí eu preciso conversar com esse cara. Porque ele foi o da família que saiu fora. Preciso pegar essa experiência dele. Preciso trocar ideia com ele. Que bacana, hein? E aí eu fui atrás dele. Rapaz, preciso de sua ajuda, preciso de sua opinião. O que você me orienta? Quero estudar e estou em dúvida entre essas daqui. Eu gostaria de fazer essa que era medicina veterinária. E aí eu falei assim, Eduardo, então, cara, o que você tem visto no noticiário ultimamente?
O que você tem analisado aí, essa parte técnica sua? O que você tem visto de muita notícia que todo mundo fala? Aí eu pensei um pouco, falei, essa questão do aquecimento global tem sido muito falada na mídia, discutida. Nas escolas, muito discutida, né? Falei, então, quais dessas profissões que você acha que vai ter maior impacto para reverter essa questão do aquecimento global? Aí eu pensei em engenharia florestal. Falei, então, se essa é a profissão que consegue, de alguma forma, ajudar para que a gente reduza essa questão dos impactos, a redução da gravidade do aquecimento global, essa vai ser a profissão do futuro. Então eu falei, nessa que eu vou seguir, não tem dúvida. As outras, elas já têm um mercado pronto, já sabem onde vai trabalhar. Engenharia florestal estava em ascensão tal. Eu falei, é essa que eu vou seguir. E hoje eu estou nela, tem 12 anos. E na época, mais ou menos, era 2015, mais ou menos, isso aí, não? 2010. Porque eu lembro que teve uma seca muito grande em 2015, não é isso? Foi, teve uma seca grande. Crise hídrica, muito noticiário, falava muito sobre problemas climáticos envolvendo, né? E aí, eu conversando com você aqui agora, o que me passa é que resolveu, então, essa questão climática, porque agora deu uma... Não. Ou não? Ainda não. Então, você me perguntou do ano, isso foi 2010. Para quem lembra um pouquinho mais, em 2008 saiu nos noticiários quase tudo que ia dar um apagão florestal, que eles chamavam. Apagão florestal! Que ia faltar madeira. Vai faltar madeira, não tá tendo o suficiente. É aquilo que tá acontecendo lá na Europa, né? Que os caras cortou o gás, a Rússia, e o pessoal tá queimando lá. Esse apagão florestal, na verdade, é porque tava tendo muita demanda e pouca oferta de madeira. Então, nessa época, deu um boom muito grande nessa questão da área florestal. Sim. Então, falava-se muito sobre isso, muito mesmo. Entendi. Até quando eu entrei na faculdade, eles falavam assim, em apagão florestal. Era o nome que eles determinaram para que haveria muita demanda e pouca oferta. Então, aí, deu notícia em tudo que é lugar, então tudo que é profissão, tudo que é área que você olhava, eu falei, não, apagão florestal, então tá faltando madeira, precisa de engenheiro florestal para produzir madeira, precisa de engenheiro florestal para fazer alguns projetos para recuperar a área degradada por causa do aquecimento global. Eu falei, gente, não tem como não fazer essa área não. Então, e aí você começou a estudar? Nossa, aí fui para Salinas, comecei em 2011, comecei os estudos em 2011. E aí, durante esse período aí, eu fui criando cada vez mais vínculo com a área, mais amor pela área. Vi que era um mercado que estava em plena expansão, com muita vaga em oferta. Então eu falei, saindo daqui eu tenho vaga certa. E você formou e falou que montou um escritório. Sim. Qual era a demanda da cidade aqui que você montou aqui em Malacaxeta, né? Qual eram as demandas que você, com um engenheiro florestal, ele consegue trabalhar nessa área aqui em Malacaxeta? Então, Marcos, por ser uma cidade que tem um vínculo muito grande com agricultura e pecuária, muitos dos serviços que a gente faz não estão totalmente ligados à parte de engenharia florestal. Nem todos os serviços que a gente faz. Muitos deles têm um link mais com a parte de agronomia. E graças ao meu técnico em agropecuária eu conseguia trabalhar um pouquinho em casa. Mas... você tinha um pé ali e conseguia trabalhar um pouco dos dois. Entendi. Mas de certa forma, de forma geral aqui em Malacaxeta, as demandas eram às vezes uma licença para uma queima controlada, porque, não sei se você já ouviu falar desse termo, tem a queima controlada e tem um incêndio, não são coisas distintas. O pessoal sempre que vê um determinado incêndio, eles imaginam que é algo descontrolado, mas pode ser uma queima controlada, que aí você solicita uma licença, por exemplo, para queimar um pasto que está muito, numa competição muito grande com outras plantas. Por exemplo, alguma erva, algum cipó que está no meio da sua pastagem, você não está conseguindo controlar, você quer queimar só aquela parte ali para controlar isso, depois você vem com plantio de braquiária depois, por exemplo. Então é um tipo de licença que você faz.
às vezes uma licença para perfurar um poço, às vezes uma autorização para cortar eucalipto. Então são algumas demandas que a gente tinha aqui na cidade. E aí fazendo esses projetos eu tive contato com várias outras pessoas que também trabalhavam na área, inclusive o Ivan Neri, professor também. Foi um cara aliado meu, aprendi demais com ele na época, porque ele é agrônomo, eu sou engenheiro florestal. Então a gente tinha um link muito bom de trocar ideia, de trocar experiência. Aprendi demais com ele nesse período aí na parte. Nossa, Ivan é professor, Ivan, ó. Inclusive, deixa um abraço aqui para o Ivan, uma pessoa excelente. Abraço, Ivan. Profissional excepcional. É isso aí, então assim, nessa época eu comecei a fazer esse tipo de serviço, às vezes um laudo, um projeto, algo do tipo. E aí aconteceu de aparecer dois projetos aqui na cidade. O primeiro chamava-se Rural Sustentável, era um projeto que ajudava o produtor a recuperar uma área degradada que ele tinha, poderia ser um pasto ou uma área de nascente, por exemplo. Fazia essa recuperação, recebia uma verba para que ele fizesse isso. Participei desse projeto e logo em seguida apareceu o projeto Nascentes do Mucuri. Foi. Que eu também trabalhei por 1 ano e 6 meses no projeto também. E aprendi muito com esses dois projetos. E graças a eles eu tive a noção de quão grande era a nossa área. Aí eu pensei... A área florestal. A engenharia florestal. Engenharia florestal, agronomia, todas essas profissões que tem essa questão rural, agrícola, pecuária, florestal. Então a gente tinha uma gama gigantesca de projetos fora daqui. E aí meu olho começou a brilhar para essa área. Falei, cara, minha cidade que é pequena já tem 2 projetos aqui. Então se aqui que é pequeno está com 2 projetos, você imagina essas outras áreas para fora de Macaxeira. E aí eu comecei a tentar procurar áreas para me entrar também, empresas, outras áreas, outro estado. E aí aconteceu de que aquele serviço que eu falei que eu fiz pro irmão e o pai do Itamar, que é o dono da empresa. E aí, na conversa, né, com eles falaram que um dos filhos dele trabalhava com essa área de recuperação de área. Eu falei, que bacana. É uma porta que se abre. Aí eu falei, rapaz, assim que você tiver uma oportunidade, fala meu nome para ele aí, vai que dá certo. Olha. Aí falou, e aí, só que passou, né? Você começou a conversar? Começamos a trocar uma ideia, aí ele falou que ia abrir uma oportunidade, assim que abrisse ele ia tentar me dar uma chance. Uhum. E aí nós ficamos trocando essa ideia quase 1 ano. Aí aconteceu dele vir aqui na cidade, nós trocamos mais ideia ainda, ele foi lá no escritório, e aí nós fechamos uma parceria. Falou, tô com um projeto para sair, assim que sair, eu te aviso. Uma história engraçada. Você estava no projeto na época que eu falei que eu ia sair. Foi. Ele me ligou naquele dia. Falou, ó, o projeto saiu aqui. Mas eu lembro que a gente tava viajando para São Paulo, a gente tava indo para Piracicaba, você falou, olha... Então, eu tava... Ele já você tinha falou falado comigo. Ele já tava... Você falou comigo, falou, olha, talvez eu não fico. Tô conversando com uma pessoa lá e tal, né? E foi muito bacana, tá? Troca de ideia. E aí a gente ficou meio, nossa, vamos perder Eduardo. Ficamos tristes pra caramba, eu, Ivan. E uma galera lá ficou bastante triste. Mas, assim, a gente... Não, crescimento, né, cara? A gente não pode falar que não, Eduardo, não vai. É crescimento. Então a gente fica feliz demais de ver você com esse conhecimento. E você é um cara que é sedento por conhecimento. Gosto bastante. Eu te conheço. Você é um cara que fala assim, saiu aquela demanda ali, saiu aquela coisa ali para algum problema. Eu acho que a área florestal ela pode ajudar naquilo, e você começa a estudar, e aí você começa a não só querer para você gosta de querer ensinar as pessoas também, e eu acho isso muito bacana, que quando nós trabalhamos junto, pessoal, Eduardo, ele sempre chegava, Fischer, tá com dificuldade nisso aqui? Eu sempre tinha dificuldade, eu sempre tava com dificuldade. Nossa, porque não era a minha área é mais tecnologia. E aí, Eduardo chegava lá e falava, Fischer, aqui ó, essa que a gente tinha que preencher umas fichas, encher uma nuvem de dados, né? Enfim. Eduardo sempre chegava e falava, olha, eu vou te ensinar isso e isso, imagina isso. E você tem uma didática muito boa para ensinar. Que você pega a teoria e fala assim, imagina que aquele rio tem isso, isso e isso.
e aquilo ali tem a fulana. E então a gente acaba aprendendo, né? E isso é muito bacana. Essa questão da lida do dia a dia, a gente aprende como falar, né? A gente tem a maneira técnica e tem a maneira didática. A maneira técnica, você troca ideia com outro técnico, às vezes você escreve um artigo. Agora a maneira tradicional, a maneira que você se comunica, igual eu tô falando com você aqui, eu não vou falar nome científico, eu não vou ficar falando nenhum termo que não seja natural do seu cotidiano. Então essa é a forma que a gente troca uma ideia. Eu sempre falo trocar ideia, eu não fico falando muito difícil, até porque eu Aquelas não coisas gosto. técnicas cheias de... Isso aí serve para, às vezes, uma palestra para outros profissionais da área, serve para um artigo científico. É porque o que acontece? Eu aprendi isso na Bíblia. Tinham 4 evangelistas, Lucas, Mateus, João e Marcos. Esses 4, eles falavam a mesma coisa. Eles andavam com Jesus, viram os mesmos milagres, só que o que acontece? Cada um que você lê conta uma versão do que viu Jesus fazendo, só que de uma forma diferente. Aí eu fui estudar teologia e aí eu fui entender. Porque cada um desses evangelistas eles falavam para um público diferente. Se Marcos falasse para um público na forma de gíria igual o João ali, que é uns cara mais descolado, então ele falava com... talvez não daria certo. Eu acho que foi isso que você fez, porque muitas vezes, igual eu, tinha muita dificuldade na área ambiental e aí Eduardo chegava e falava, ó, imagina que aquilo ali e tal, não sei o quê. Ivan também falava, olha, aquilo ali, aquela copa daquelas árvores, pá e bola. Eu acabava aprendendo porque, putz, vocês tinham uma malemolência de ensinar, né? E tipo assim, eu tô falando pra um cara que não tá entendendo, que não estudou, então não vou falar técnico. Agora, quando eu estiver numa palestra que todo mundo estiver falando a mesma língua, eu vou colocar as partes técnicas para me alinhar a eles. Ou eu tô errado? Completamente certo. A gente chama essa parte de explicação para o público, que a gente fala os públicos pares. Pares de engenheiro florestal é outro engenheiro florestal, outro agrônomo. Então ele pode falar de maneira técnica que, de certa forma, aquele público dele é obrigado a entender. E a gente tem a parte de extensionismo rural, que é a parte que você lida com o produtor rural, com um cliente. Você não tem que tratar o cliente, o produtor rural, da mesma forma que você trata um profissional da sua área. Se eu te falar, vou dar um exemplo bem comum. Semente de braquiária, ela tem uma característica que chama-se fotoblástica positiva. Fotoblástica positiva. Se eu te falar isso no seu cotidiano, você já usou essa palavra? Não. Chega na loja de agropecuária, alguma coisa assim, e fala assim, eu quero uma fotoblástica positiva. Vai falar o quê? O quê? O cara fica doido. Ué. Porque assim, não é normal, isso não é usado no seu dia a dia. O que é usado no seu dia a dia? O que é o fotoblástica positiva, por exemplo, de forma resumida? É uma semente de uma espécie que precisa receber luz do sol e calor para que ela germine. Qual que é mais fácil? Eu te falo. Uma semente que precisa de sol e luminosidade, que precisa de luminosidade e calor para germinar, ou fotoblástica positiva? Fotoblástica positiva é muito puxado. Então, assim, essa parte... Você vai falar que eu não entendi nada. Tá xingando minha família inteira. Tá xingando minha família. Mas então, que bacana isso aí, hein? Então a gente aprendia isso muito com os professores durante o curso. Principalmente Sim. no curso técnico, quando eu fiz. Eles ensinavam muito essa questão de extensionismo. Ensinavam como conversar. Às vezes você faz uma receita de um adubo para o cara aplicar, de um herbicida, que é um defensivo agrícola, que a gente chama para combater alguma espécie vegetal. Exemplo, você tem uma horta, você quer acabar com uma espécie que está invadindo lá, então você vai usar um herbicida. Então eu não posso chegar para ele e falar o nome científico da planta, o nome técnico do herbicida, eu não posso falar dessa forma. Tem que explicar para ele de uma forma que quando eu não estiver lá perto ele vai conseguir fazer normalmente. Então é isso que eles passavam para a gente. Entendi. E aí, basicamente toda a área rural você tem esse tipo
de ensinamento para que você saiba lidar com os produtores no seu dia a dia. Entendi. Você falou aí de adubo químico, né? Sim. E eu lembro que a gente trabalhou junto e tinha mais ou menos que um embate, né? Aquela coisa do adubo químico, não adubo químico, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas aqui, quando você começou a estudar, seu tio sabiamente falou com você assim, olha, vê o que é que está em alta e qual é a solução. Estuda para a solução, não é isso? Sim. E você estudou em relação às mudanças climáticas e aquecimento global. O impacto das emissões de gases de efeito estufa, aquela coisa toda, como é que você viu assim, depois de ter... Seu tio estava certo mesmo? Como é que funcionou? Você se sentiu assim, satisfeito? Porque você chega ali e tal, tá tendo um problema, falando de gases, efeito estufa, aquela coisa toda, e o resultado era plantar árvore. O resultado era fazer simples, orientar as pessoas que plantem mais, Como é que funcionou? Como é que foi na sua cabeça essa questão aí de mudanças climáticas e aquecimento global? A mídia, como é que você vê isso aí? Então, cara, eu sempre queria perguntar isso pra alguém. Eu sempre queria perguntar, só que, né? É um tema polêmico, é um tema que... Talvez realmente eu possa não te agradar em tudo que eu vou falar, mas eu vou falar o que realmente... Sua experiência. Sim, que eu tenho visto. É o que você passou. Sim. Então, quando eu decidi fazer engenharia florestal, eu não sabia tudo que engenharia florestal fazia, mas eu sabia que era algo bom e que eu ia me dedicar para aprender aquilo porque eu estaria, de certa forma, ajudando as próximas gerações. Porque o que acontece? O que você está sentindo hoje, o aquecimento que você está sentindo hoje, os danos que você está sentindo hoje, os rios que você vê secando hoje, não foi pelo dano causado ano passado. Não foi? Não. Foi o que seu avô e que seu pai fez há 30, 40, 50 anos atrás que você está sentindo os efeitos agora. Então o que acontece? Se eu continuar perpetuando dessa forma, essa abordagem com o meio ambiente, quem vai sofrer daqui 30, 40, 50 anos? Meus filhos e netos. Então, a gente está colhendo o que foi plantado há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Eu te garanto que hoje, se você pegar um carro e sair aqui e rodar todo o município de Malacaxeira, possivelmente você vai passar sobre um rio que quando você era menino tinha água e hoje não tem mais. E não foi de um dia para a noite. Não foi porque o cara desmatou a área dele ali perto do rio que ele secou no outro. Foram de 2 gerações que foram mudando. Vai acontecendo várias mudanças e aí os danos vão acontecendo ao longo dos anos. Entendi. Não sei se você já viu, é como se fosse um meme na verdade, um ensinamento, que se você pegar um sapo e colocar ele na água quente de uma vez, ele pula e vai embora. Só que se você pegar ele e colocar na água fria, esquentando devagarzinho, aumentando a temperatura, ele fica lá até morrer. Ele se adapta até morrer. Vai lá e fica até morrer. Então, vem sendo gradativo. Esses danos vêm sendo gradativos. E aí a humanidade vai sentindo, se adaptando até chegar o tempo que não aguenta mais. E aí você foi acostumando. O pessoal fala assim, esse rio aqui, quando eu passava, por exemplo, chegava até na altura do umbigo. Até mesmo a gente escutou muito isso aqui no Ribeirão Água Limpa. Eu acho que é o Ribeirão Água Limpa. Não lembro se era no Ribeirão Água Limpa ou se era no... Mas enfim, as pessoas falavam ali, não, já morreu 2 afogados aqui. Hoje aqui é só areia aqui, ó. E aí você escuta o pessoal falando, esse rio aqui, quando eu era menino, ele chegava na altura do umbigo. Hoje ele não molha meu calcanhar. Só que não foi... Eu te falo, não foi no intervalo nem de uma Copa na outra, não foi. Foi muito mais tempo. Só que com o passar do tempo você vai acostumando com aquilo, achando aquilo normal, achando que aquilo acontece, depois volta. Não, aquilo ali é só Isso é só esse ano. Então essas mudanças climáticas e essa fala de aquecimento global toda, ela não vai ser de agora que a gente vai conseguir reverter.
secar mais. O que acontece? Da mesma forma que o dano ele não demonstra resultado a curto prazo, o benefício que nós estamos causando também não vai ser demonstrado a curto prazo. Talvez a floresta que eu recuperei esse ano, talvez vai gerar um benefício muito grande naquele pequeno espaço, naquele momento. Mas um benefício grande mesmo vai acontecer mais para frente, daqui 5, 6, 10 anos, 20 anos. 20, por aí. Você pode notar uma pequena diferença. Exemplo, nós já recuperamos a área que antes era degradada, que antes tinha uma nascente e com 2 anos, antes de recuperar não tinha nascente mais. Tinha antes, ela secou, nós fizemos o plantio protegendo essa área, em 2 anos a nascente voltou a correr água. Aí você fala, nossa, é um benefício exorbitante. Mas sim, só que micro, é muito pequeno. Não secou, não foi uma nascente naquela região, secou um rio inteiro. Um rio todo. Nós recuperamos uma nascente desse rio. Então, estamos causando benefício, estamos trazendo benefício. Mas nós somos formiguinha ainda trabalhando com isso. Só que se não for várias formiguinhas trabalhando e aguardando que o resultado venha, nós não vamos fazer nada. E o legal disso aí que você está falando é porque a gente ouviu falar muito disso, né, enquanto a gente trabalhava com isso. Inclusive produtores rurais, né, que às vezes, ou produtoras que, putz, tá aqui, ó, nascente seca, e eu até tentei cavar um poço artesiano para ver se recuperava ela, não é bem assim, né? Quer a notícia boa ou ruim primeiro? Não, eu aqui se tiver boa, ruim. Então vamos lá. Vou dar um exemplo para você desse, como você diz que eu sempre dou exemplo, vou dar exemplo para você desse copo. Vamos supor que você tem uma torneira aqui em cima nesse copo. Aqui. Isso. Você começa a encher de água, encher de água, encher de água. Quando chega aqui, o que acontece? Essa água começa a sair pela torneira, certo? Sim. Essa torneira é a nascente. Ela é o ponto onde o lençol freático começa a colocar água na superfície. O lençol freático está abaixo. Você pegou a superfície pela torneira? Sim. Então aqui é a superfície do solo. E aqui é a nascente onde é que você vê a água saindo. Sim. Só que essa água não tá só aqui. Ela vem daqui de baixo enchendo até chegar nesse ponto. Entendi. Quando ela seca, o que aconteceu? É porque o lençol abaixou ao ponto dela não conseguir chegar naquela nascente mais. Certo? Então o que você tem que fazer para a água voltar para a nascente? Você tem que de alguma forma conseguir fazer com que a água da chuva comece a encher esse lençol de novo, até chegar na nascente de novo. O que o poço artesiano faz? É como se a água está aqui, ela secou ao ponto de não conseguir chegar na torneira. Sim. Você vai enfiar um canudo aqui dentro e começa a puxar água daqui de baixo. Você acha que essa água vai voltar para a nascente fácil de novo? Não. Já está secando, você ainda enfia um canudo lá dentro. Não volta não. Então, nós estamos num ciclo vicioso. Por quê? Eu tenho uma nascente que não está correndo água mais, porque o lençol baixou. Eu furo um poço artesiano. Ele vai me servir demais. E assim, realmente tem muitos lugares que realmente precisa furar o poço. E eu entendo que tem que furar o poço, porque senão você tem que abandonar a terra. Só que a gente tem que furar com a consciência de que eu estou agravando mais ainda o problema da nascente. Então eu tenho que furar esse poço, ele tem que ser um caso de emergência, ele tem que ser um caso de situação... Para eu não precisar vender a terra. Aí você fura o poço. Para eu não precisar vender a fazenda. Vai usando o poço. Só que busque encontrar dentro da sua terra onde que está sendo o problema. Porque, às vezes qual que é o problema na propriedade que o lençol não está conseguindo alcançar? Não está infiltrando água na terra. E onde que infiltra água na terra geralmente são nos morros. Então você olha para aquele morro lá, tá pelado, não tem nada. A água bate ali e vai embora. Ela não infiltra. E se ela não infiltra, ela não abastece o lençol. Se ela não abastece o lençol, não vai sair água na nascente. Então, é aí que a gente tem que atacar. É aí que a gente, como engenheiro florestal, como agrônomo, os profissionais da área rural, tem que entrar nesse ciclo e interromper esse ciclo vicioso. Você tem o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. Esse é um ciclo vicioso. Você sempre vai precisar furar outros poços. Porque uma hora esse aqui não vai dar na profundidade do lençol mais. Você vai ter que caçar outro, vai ficar furando poço. Às vezes você chega numa terra que parece... uma peneira. Parece uma peneira. Todo furado, o pessoal procurando um poço.
É uma tristeza isso, né? É demais, cara. É triste. E às vezes, você chega na propriedade, não é nem culpa desse cara, desse proprietário. É o vizinho. Às vezes é o vizinho. Por causa dele lá em cima que desmatou, por causa dele lá em cima que não tem uma pastagem em boas condições, que está degradado o solo, impacta nesse de baixo. E uma das coisas que eu queria assim, que você falasse também é que a gente fazia, né, ia na propriedade, conversava com o produtor, você ainda mais, que você já está muitos anos com isso aí na área. Tinha aquela área ali, a nascente secou, e aí o cara chegava lá e falava assim, ó, eu dei uma limpada lá na nascente, cortei os matos, deixei a nascente lá, tá brotando água lá. É eficaz ou não é eficaz? Cortar aquilo ali. Gosto de dar exemplo, vou te dar mais um exemplo. Fica à vontade. Imaginemos nós temos esses 2 copos d'água cheios. 2 copos d'água cheios, galera. Os 2 com o mesmo tamanho, o mesmo volume. Suponhamos que cada um cabe meio litro de água. Você vai pegar esse copo e vai colocar numa área que tem mato. Pega e coloca ele dentro da mata, dentro da floresta. E pega esse e coloca a pleno sol, sem nada protegendo. Volta 3 dias depois. 3 dias? Volta, vê qual que tem mais água. O que está dentro da mata ou o que está tomando sol. Qual que você acha que vai ter mais água? O copo que ficou o dia inteiro tomando sol ou o copo que ficou dentro da mata sendo sombreado por ela? Qual que você acha que vai ter mais água? O da mata. Então, você está respondendo a sua pergunta. Então, se você corta tudo que está protegendo a nascente, o sol vai incidir diretamente sobre ela. O sol incidindo diretamente sobre ela, ele vai evaporar mais água. E a questão de chuva? Porque o que acontece? Essa aqui está na mata, certo? Sim. Aqui está recebendo uma chuva forte. Certo. E aqui também está recebendo uma chuva forte. Certo. E aí fala assim, e aí eles falam, que volta nascente é chuva, né? Essa nascente aqui, ela tá protegida e essa aqui tá desprotegida. Como é que funciona? Qual que tem mais chance de voltar? Tá. Porque você falou da questão do sol. Sim. Agora vamos entrar no outro quesito. Mais exemplo. Sempre gosto de trabalhar com Fica exemplo, à vontade. que é mais didático. Fica à vontade. Essa nascente, vamos supor que esse copo seja uma nascente, esse aqui também seja outra nascente. Os dois produzem o mesmo volume de água, certo? Essa aqui, o pessoal costuma falar o seguinte, quando eu desmatei, apareceu mais água. Essa aqui dentro da mata, ela solta pouquinha água. Então o que acontece? Vamos colocar no cotidiano nosso. Seguinte, geralmente, logo em seguida, quando dá uma chuva, você nota 2 coisas. Primeiro, onde não tem nada, forma-se aquela enxurrada. Sai lavando tudo e joga para dentro do rio. 15, 20 minutos, meia hora depois que parou de chover, você já não vê água escorrendo mais. Se você chegar na beira de uma mata, meia hora, 15, 20, 30 minutos depois que choveu, você vai ver que continua descendo água bem devagarzinho do morro. Bem lenta. E ela continua escorrendo. Então o que acontece? Essa área que está protegida, ela consegue fazer o seguinte, chove na copa da árvore, as gotas vão cair na copa das árvores e vai reduzindo a velocidade daquela gota. Ela bate na folha e já reduz a velocidade. Ela bate no impacto. Galho. Isso, o impacto. Uma gota bate na folha, bate no galho, desce pelo tronco. Quando chega lá embaixo, ela vai encontrar outras árvores e ela vai bater nos troncos e vai diminuindo a velocidade. Tem as folhas que estão lá embaixo, tem outras plantas que estão lá embaixo. Sim. Então ela vai descendo bem devagar e nesse processo que ela está descendo devagar, ela está infiltrando na terra. Então ela não vai se transformar numa enxurrada muito grande. Ela vai infiltrar e ela vai recuperar o lençol freático. Então por isso que o pessoal tem aquela questão de falar assim, depois que eu desmatei, essa nascente ganhou força. Só que é só naquele momento ali da chuva e quando chegar na seca você vai ver a diferença. Porque é o seguinte, se você não tem infiltração, você também não tem água embaixo da superfície, você não tem água no lençol direito. Sim. Então, nesse momento que der a seca, aquela lá que chove rapidinho, ela despacha a água e vai embora, ela vai sentir na seca. Aquele rio lá, possivelmente ele vai diminuir o volume dele muito na seca. Esse aqui vai diminuir, mas não vai ser tanto. Você pode notar que regiões onde
o pessoal preserva mais, o rio se mantém com um nível mais estável ao longo do ano todo. Ele pode ser que ele não vai dar aquele boom de água do nada, mas também ele não vai baixar do nada. Ele se mantém estável ao longo do ano. Então, assim, de certa forma, as aves, além dela ter essa questão de proteção mesmo da área, para ela não degradar, ainda tem essa questão de ela conseguir jogar água para dentro do lençol freático. Sim. E aí ele manter sua nascente e seu rio liberando um pouquinho de água ao longo do ano inteiro. Entendi. Entendeu? Perfeitamente. Então, quando você causa algum tipo de degradação em cima da nascente, isso não vai ser tão relevante. Realmente vai ser relevante você acabar com o que gera água para ela, que é a parte de cima. Você pode desmatar em volta dela ali, ela vai sofrer normalmente. Essa aqui também vai sofrer. As duas, se você desmatar, vai sofrer. Só que essa aqui, se você desmatar aqui nela e desmatar a mata de cima, ela vai sofrer duas vezes. Porque ela está perdendo água aqui por evaporação e aqui não está infiltrando. Essa aqui, ela está protegida, vai evaporar menos e ainda vai ter uma mata que vai encher ela. Ou seja, o solo vai absorver com 100% de precisão. Sim. Ele vai absorver o máximo de água que ele conseguir. E aqui vai estar exposto, além da água não conseguir infiltrar, ela vai correr E vai embora. e vai entupir com lama essa nascente Também. aqui. O gado pisa em cima. O gado pisa em cima e boi, aquela coisa toda. Enfim, que bacana, hein? Então realmente você tem que proteger. É isso aí. Estamos aqui com Eduardo Ramalho, galera. É engenheiro florestal aí, trabalha na Vital Serviços Limitada e ele é gestor de projetos. Como é que é essa questão de gestão de projetos? Então, inclusive, Fica à se vontade. me permite, eu gostaria de agradecer minha equipe. Oh, que Equipe bacana, hein? Excepcional. A gente não conseguiria fazer nenhum trabalho se não tivesse uma equipe tão engajada. Que eu bacana, poderia hein? citar todos os nomes aqui, mas eu prefiro falar a equipe como um todo. Pode ser que eu esqueça algum nome nessa situação, mas nós somos uma equipe muito dedicada, todos. A empresa zela por isso, por uma equipe que tem esse vínculo do serviço e um vínculo de entrega também. A gente gosta da entrega, a gente gosta de entregar resultado. Então nossa equipe Que bacana, hein? toda está de parabéns. Inclusive os donos da empresa sempre elogiam isso, os clientes que a gente trabalha com isso também sempre elogiam essa questão da nossa equipe. Nós somos uma equipe enxuta, mas com um resultado gigantesco. Então, parabéns a toda a equipe. Oh, parabéns, sim. Grato. Que bacana aí fazendo esse trabalho aí de restauração, né, florestal aí para o nosso meio ambiente. Agradecer e mandar um forte abraço aí para toda a galera aí da Vital Serviços Limitada, né? Que bacana, hein? Então, Marcos, como você me perguntou a questão do gestão de projetos, o papel de um gestor de projetos basicamente é facilitar o serviço de todo mundo. A gente tenta sempre encontrar alguma alternativa que possa trazer a facilidade na execução do trabalho. Então, você tem o que você tem que fazer, cada um sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer e quando fazer. Então, o que é a função de um gestor, a função de um líder em alguma empresa? É trazer formas de que aquele serviço seja mais seguro, menos cansativo e mais produtivo. Então, a gente tenta sempre fazer isso. Eu venho aprendendo cada dia mais com isso. É um cargo novo para mim, eu estou há 2 anos. É um cargo novo que eu venho aprendendo a cada dia mais e eu sempre aprendo com a minha equipe. Eu sou um cara extremamente favorecido por trabalhar numa equipe que você consegue aprender cada dia mais com ela. Na verdade, eu tento facilitar o serviço deles a cada dia, mas nada mais do que eles já sabem fazer. Eu só faço o papel de perguntar já tem experiência ali. Nossa, são pessoas excepcionais. Que bacana, hein? Cada um é um exímio profissional na sua área. E que bom você poder trabalhar e contar com pessoas assim, né? Porque o serviço já é desgastante, né? Já tem aquele cansaço e aí cada um concentrado na sua parte ali vai dando fluidez, né? E resultados bons aí. E hoje, assim, de forma geral, se você analisar o mercado como um todo, a dificuldade não é a parte técnica, burocrática,
operacional, é a parte de gestão de pessoas. Você gerir pessoas é o desafio de quase toda empresa. Se você tem uma equipe coesa, uma equipe focada naquilo que você tem que entregar e que tenha um bom convívio, você tem 99% do seu serviço garantido que vai ser de qualidade. Ora, se você não consegue trazer essa agregação de valor junto à sua equipe, junto aos profissionais da sua empresa, você está fadado ao fracasso. Então, a dificuldade é gerir pessoas. Aprenda a gerir pessoas, você pode ter certeza que o resultado vai ser alcançado. Que bacana, mais hein? cedo ou mais tarde. Tá naquela questão da compreensão, cada um na sua função, cada um tem um jeito, aquele ali, né, tem uma facilidade de pegar mais, outros já tem uma certa dificuldade, mas também tá conseguindo fluir o trabalho, isso é bacana. Sim. Um exemplo que a gente imagina que todos aqui que nos assistem, que são casados ou que moram com a esposa, com o marido, você vê qual que é a dificuldade logo nos primeiros meses de adaptação. Você tem um estilo de vida distinto, a outra pessoa também tem um estilo de vida e vocês têm que unificar os dois no mesmo lar e fazer com que isso dê certo. E já é difícil. Você imagina 30, 40, 50 pessoas com estilo de vida, com comportamento, com cultura totalmente diferente do outro. Você tem que colocar essas 30 pessoas para trabalhar em equipe e fazer com que eles gostem de trabalhar juntos para gerar um resultado satisfatório. Então é um desafio muito bom, um desafio bacana e eu tenho aprendido muito e eu espero aprender muito mais, que é uma área que eu gosto de trabalhar, eu gosto de lidar com pessoas, tenho dificuldade assim como todos os profissionais. Todo mundo tem, cara, todo mundo tem. Mas eu me sinto lisonjeado por trabalhar da forma que eu venho trabalhando, eu me sinto abraçado pela equipe, gosto demais de trabalhar com eles. E fico ansioso por quando eu tô de férias para voltar a trabalhar. Você não para não, velho. Vou te contar, quando você não tá trabalhando, você tá estudando, Cara, e você gosta muito dessa área, né? Essa questão de estudar e tá praticando e estudando junto, né? Que a prática, como Paulo apóstolo, vou voltar na Bíblia, né? Como Paulo e Tiago sempre falava, fé sem obras, Atos dos Apóstolos, viu? É um livro bem curtinho, quem puder ler. Lá fala, né, que aquele que acredita só em fé não anda, né, que é a parte mais, como é que eu vou dizer, a parte ali de estudo, é a teoria. A prática é a obras, né, você vai ali praticar. E eu vejo que você consegue fazer isso trabalhando, estudando, e eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre área ambiental ainda, né, e essa questão ambiental e florestal também, sobre as políticas públicas, né? De acordos internacionais, sobre meio ambiente, como é que você está vendo isso aí? Como é que está a mídia também pega um pouco? Como é que funciona isso aí? Como é que você está vendo isso aí? Cara, o tema ambiental, cada vez mais ele está na mídia. Cada vez mais a gente nota que os jornais, as escolas, as próprias empresas estão dando uma importância muito grande para o meio ambiente. E a gente que está na área, a gente enxerga essas políticas mais de perto ainda, né? A população de forma geral ela tem noção, mas a gente que trabalha, a gente está convivendo diretamente com essas políticas e a gente vê quais são os resultados dela na prática mesmo. Exemplo, cadastro ambiental rural. Não sei assim, a que ponto que você já ouviu falar sobre isso, que é um cadastro que a gente faz do imóvel rural e aí dentro desse cadastro você informa onde você tem a reserva legal. Que é o CAR, né? Isso, é o famoso CAR. É o famoso CAR, que é o que você vê aí e tal. Então essa é uma política pública que foi estabelecida para que se conhecesse melhor os imóveis rurais do Brasil. E qual que é o intuito que a gente vê disso? Porque através desse conhecimento você consegue ter políticas públicas mais precisas. Exemplo, se você tem uma região, vou dar o exemplo de duas cidades, você tem Poté e Malacaxeta. Poté está num nível de degradação absurdo. Muita mata foi desmatada, muito incêndio, a APP, que é a área aquela próxima da nascente, próximo do rio, está toda estragada.
APP, área de preservação permanente, não é isso? Exatamente. Eu tô lembrando, tá vendo? Devagarzinho eu tô lembrando. Essa área de preservação permanente é aquela área que você tem que proteger, independente da situação, você tem que proteger ela porque ela tem um papel muito importante. Então, próximo de nascente, próximo de rio, próximo a lagoas naturais. Então, você tem essa área de preservação, ela está toda degradada em Poté, por exemplo. Já a Malacacheta, analisando os dados do cadastro ambiental, você vê que é uma área muito protegida. Ela tem a agricultura dela, a pecuária, tudo certinho, mas a área de florestal está muito bem protegida. Então, se você, como gestor público, vai conseguir fundos para fazer recuperação de área, por exemplo, para onde você destinaria? Para Poté. Entende? Então, se você tem essa quantidade de informações na mão, você tem políticas públicas mais precisas. Então, se nós, como técnicos, temos todo esse banco de dados em mãos e também os políticos têm esses dados em mãos, nós podemos ter políticas públicas que tratem do problema na raiz. Essa região precisa disso, aquela região precisa daquilo. E aí você não vai trocar arroz por feijão. Essa aqui precisa de projeto para recuperar a área, essa aqui já tem área recuperada, nós precisamos de um projeto para eles continuem preservando essa área, mas que eles consigam produzir também. Entendi. Então são projetos diferentes. Então, fonte de informação, políticas públicas com resultado melhor. E aí nós temos também algumas questões que, infelizmente, por falta de conhecimento, algumas políticas públicas não são tão efetivas quanto deveriam ser. O próprio exemplo... Tão eficazes, né? Tão eficazes quanto deveriam ser. Exemplo, o próprio cadastro ambiental rural. O que aconteceu com o cadastro ambiental rural? A política pública, se você ler ela na íntegra, ela é linda e maravilhosa. Você fica deslumbrado. Porém, foram colocados de maneira equivocada para ser executado. O que acontece? Se você, Marcos, você tem uma propriedade rural pequena e eu tenho uma propriedade rural grande, exemplo, você tem 20 hectares ou 4 alqueires, por exemplo, eu tenho 500. O que acontece? Você, como pequeno produtor, a política pública decidiu o seguinte: para o Marcos não ter gasto, eu vou deixar que ele mesmo faça o cadastro ambiental dele. O produtor grande, ele tem capacidade de pagar, então, para que ele faça, um profissional vai ter que fazer o dele. Qual que é o problema disso? Você hoje, se você pegar o sistema do cadastro ambiental, você conseguiria fazer o cadastro ambiental de uma propriedade? Não. Saber o que é reserva legal, o que é APP? Eu teria que estudar tudo, ou então procurar uma pessoa, né, mais capacitada para poder instruir, né? E tipo assim, a gente já tem, o que eu vejo, né? Eu sou um puta burro que tá falando aqui, mas o que eu vejo é que eu tenho acesso à internet, posso entrar num site, posso entrar nos meios mais digitais e tal, consigo ir atrás de alguém e tal. Eu fico pensando, nesse exemplo que você deu, de um senhorzinho na terra ali, para poder desenrolar esse novelo, né? Porque cadastro ambiental rural, aí o cara vai ler ali, né? E não vai entender nada. Tem isso, não tem? Tem. Então, esse foi o equívoco. Eles queriam facilitar a vida do produtor, só que eles enxergaram que o produtor tem muita demanda, cara. Ele acorda de madrugada, ele vai tirar leite, ele vai apanhar as café, galinhas, ele vai fazer o que tem os meninos na escola. Você acha que o cara vai pegar uma legislação inteira de cadastro de código florestal para ler ela inteira para depois cadastrar a propriedade dele? Não vai. E aí o que acontece? Alguns profissionais agindo de má fé, não tem conhecimento nenhum da área também, pegam o cadastro ambiental desse senhorzinho, ele também não sabe, nem o produtor, nem o cara sabe. Pega, faz do jeito que acha que tem que fazer, entrega para ele e cobra. Aí, depois... A conta chega. Aí a conta chega. Porque é o seguinte, esse cara aqui, que é o grande, realmente ele tem dinheiro para pagar. E ele vai pagar um profissional, o profissional vai fazer para ele. Agora, se você quer ajudar esse aqui, não cobra dele. Não precisa exigir que o profissional faça.
mas coloca um órgão público que possa prestar esse tipo de serviço para ele, um serviço de qualidade. Porque se é um banco de dados tão importante, por que eu vou deixar ele ser mal feito? É da minha propriedade, eu vou ter que passar isso para os meus filhos, como é que eu vou ter um cadastro... E aí acontece o seguinte. Tem isso. E o CAR é só a primeira etapa. O CAR é só a primeira etapa. Você tem o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Depois que você fez o cadastro ambiental, Marcos tem uma propriedade e ele cadastrou no cadastro ambiental. Nesse cadastro mostra lá assim, Marcos, a reserva legal dele, que é a área de mata que ele tem que ter dentro da área, ele não tem. Ele desmatou tudo. Sem saber de nada, Ele tinha desmatado tudo, colocou lá no cadastro ambiental, aparece que na terra sua não tem. E você é obrigado a ter. Então o que acontece? Vem um programa de regularização ambiental para te dar a oportunidade de você regularizar a sua propriedade. Então se o cadastro ambiental foi mal feito, o que vem depois? Um programa de regularização ambiental mal feito. Então você tinha tudo na mão para ser uma ferramenta maravilhosa, só que foi mal elaborada por falta de conhecimento. Agora, se você pegar algo já ruim, para você consertar, você vai ter que entender o erro, buscar a solução e consertar o erro. Você tem 2 trabalhos. Então, geralmente é mais caro. Entendi. Então, algo que era para ser simples, preciso e correto, ficou bagunçado. Entendi. Por causa de uma política ambiental mal elaborada. Entendi. Eu prefiro crer que seja falta de conhecimento e não de má fé. Eu também prefiro. Tá. Tecnologia de inovação, né? Avanços tecnológicos para a conservação. A gente lidou com drone, né? A gente trabalha hoje, a gente já consegue tirar um georreferenciamento, um mapa bacana, né? Através do drone e tal, aquela coisa toda muito bacana. Como é que você está vendo essa questão tecnológica? Como é que está sendo isso aí? Vocês trabalham lá com a área tecnológica? Como é que funciona? A área tecnológica, ela hoje, mais do que nunca, ela está em todas as áreas e facilitando o serviço de todo mundo. Nós estamos numa era que, exemplo, inteligência artificial está tendo vários usos que a gente nunca imaginaria que teria. E possivelmente vai ser o próximo avanço na humanidade, que vai ser equiparado quase que à internet. Pelo que os especialistas estão dizendo, vai ser o segundo passo que a humanidade está dando em larga escala, juntamente com a época que foi desenvolvida a internet. Então, nós estamos num patamar que não dá para executar serviço de qualidade satisfatória que não usando a tecnologia. Exemplo que você deu, o drone. O drone, exemplo, a área florestal, que é a área que eu mexo, por exemplo, você tem a possibilidade de usar o drone para soltar semente na área, para fazer o controle de formiga, para jogar adubo e para colocar herbicida, que no caso é... Antigamente era mão, né? O cara tava ali jogando a semente, o cara tinha que passar ali nas covas, jogar na semente. E ainda o herbicida é para controlar as competidoras. Exemplo, que você quer plantar uma floresta no lugar que tem braquiária, você vai ter que controlar a braquiária. Você pode fazer isso com drone. Então você tem 4 atividades que antes eram totalmente executadas de forma mecânica, onde é que há a possibilidade de entrar um trator, ou manual, que é a maior parte das áreas. Por que é a maior parte das áreas? Você, se tivesse uma propriedade, colocaria para recuperar e plantar floresta na melhor parte da sua terra ou na pior? Na pior parte da sua terra. Na melhor você quer plantar feijão, arroz, milho, braquiária. Então são mais de difícil acesso. E o drone facilita muito. Porque é o seguinte, se eu tenho uma equipe que ela vai colocar adubo na área, por exemplo, geralmente essas áreas são áreas de difícil acesso, são áreas inclinadas, morro mesmo, e são áreas onde a vegetação está alta. O pessoal vai ter que sair lá de baixo, onde é que o carro para, com um saco de adubo nas costas, subir no morro, no meio do mato, e chegar com esse adubo lá em cima, usar o adubo, voltar para buscar, porque a quantidade que você consegue levar é pouca. Então tem que voltar de novo, ir de novo, volta de novo, vai de novo, volta de novo. E aí você coloca essa pessoa em risco
Porque como a vegetação está alta, ele não pode enxergar um buraco, pode não enxergar uma cobra, uma casa de abelha. Então essa pessoa está sofrendo vários riscos, está propensa a ter vários acidentes nesse trajeto. O que o drone faz? Eu paro o carro na estrada, coloco o adubo no compartimento lá de sólido dele, ele sobe, vai lá, solta o adubo, vem, volta, para no mesmo lugar que ele levantou, coloca adubo de novo e ele vai. Ele não cansa, é só carregar as baterias dele e ele não corre risco. Se ele cair, o que está caindo é uma máquina, não uma pessoa. Então ele facilita muito esse tipo de trabalho. Facilita, nossa. E não só essa facilidade do uso de insumo, mas a facilidade também em monitorar áreas. Exemplo, você tem uma floresta muito grande e você precisa sobrevoar em cima dela, ou se fosse no caso normal, andar dentro dela para encontrar pontos onde você precisa plantar muda. Exemplo, uma floresta de 50 hectares, uma floresta, para quem não tem noção do que é hectares, 1 hectare equivale a mais ou menos um campo de futebol. Então você imagina uma área de 50 campos de futebol, tudo coberto de floresta, e você tem que entrar dentro dela para procurar esses lugares que você tem que plantar a muda. E aí você cobra, você pode ter algum outro tipo de animal peçonhento, escorpião, por exemplo, abelha, você pode tomar um escorregão, pode cair um galho na sua cabeça. Aí vem o drone, sobrevoa, faz um mapa, você enxerga esse ponto aqui precisa, esse aqui precisa e esse aqui não precisa. Você imprime o mapa, olha, ou então no computador mesmo, marca aquela área ali e o drone mesmo vai lá. Então você elimina muito risco. Mas você não acha que essa área tecnológica, por exemplo, tem esses riscos todos e tal, mas você não acha que a mão de obra ela vai ficar mais escassa, por exemplo, das pessoas? A máquina vai tomar o lugar do ser humano em alguns aspectos da área ambiental ou da área rural? Acho que vai e deve fazer. Porque é o seguinte, cada vez mais nós estamos sentindo dificuldade em encontrar mão de obra para essas profissões mais braçais, que realmente é uma profissão que é cansativa, é arriscada. Então, cada vez mais nós vamos ter máquinas substituindo pessoas nesse tipo de serviço. Só que, ao mesmo ponto que você substitui a mão de obra por uma máquina, por um robô, você vai precisar de profissionais que façam outras atividades que a máquina e o robô não dê conta. Ou você vai precisar de pessoas que possam dar manutenção nessas máquinas. Entendi. Que possam usar essas máquinas, que possam usar os programas que essas máquinas precisam para rodar. Então você precisa de profissões diferentes. A gente não está substituindo e eliminando profissões. Nós estamos substituindo profissões e criando outras. Se você falasse que 30 anos atrás teria uma empresa que serviria para transporte de pessoas e que você ia chamar ela por um celular, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Você ia colocar lá, eu tô aqui em Malacacheta, você manda a coordenada, eu quero ir para Poté, marca a coordenada lá, vai vir uma pessoa num carro. O carro nem é da empresa, o carro é de um terceiro. Essa pessoa vai vir, pegar você aqui, levar você lá. Pelo próprio celular você faz o pagamento. Quem imaginar isso? Ninguém. Então criamos uma nova profissão através da tecnologia. Que a gente ia sair do Windows 98. Criamos uma nova profissão através do YouTuber. Todo mundo pensava que o seguinte, ninguém ia conseguir fazer um programa igual ao do SBT, ninguém ia conseguir fazer um podcast, tá na rádio ali. Hoje todo mundo faz. Telefone, né? Isso facilita. Tecnologia. Facilita a comunicação. Sim. A tecnologia te proporciona a possibilidade de que você tenha um trabalho menos braçal e mais intelectual. Sim. Quem vai se beneficiar disso é quem sai na frente. Não vou te dizer que todo mundo vai ter aptidão para adotar as tecnologias. Mas quem quer se destacar, quem quer trazer o sustento para casa, não tem que se contentar com pouco, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, meu amigo. É isso aí, bichão.
Eduardo Ramalho tá aqui com a gente batendo um papo muito bacana. Cara, super, bicho, o conhecimento que você tem dentro da área florestal, a experiência, né? Isso é muito bom, porque como eu disse, você que tá aí, né, em casa, eu tô formando na faculdade agora, né, e tal, tô ocioso, tô aqui correndo atrás. O Eduardo aqui é um exemplo de uma pessoa que né, correu atrás, tá aí, hoje está lá no Espírito Santo, muito bem, graças a Deus, tem uma família muito bacana, né, isso, e hoje ele tá aqui passando um pouco do conhecimento, né, atirando a flecha do saber na maçã das nossas dúvidas. É isso aí, bichão. Assim, Eduardo, você falou, né, da tecnologia, e a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai entrar aqui nessa parte aqui de ativismo ambiental online, né, que é uma das pegas mais ou menos dentro de políticas públicas e dentro da comunicação também, né? Esse ativismo, campanhas virais de conscientização, como é que está sendo isso? Como é que você está vendo isso? O que você acha? Assim, toda campanha que ela traga benefício, ela é muito bem-vinda. Toda Sim. campanha que traga benefício. A gente tem a campanha de doação de agasalho, por exemplo. Muito bacana. É isso aí. Sensacional. Sim. Então a gente não tem que enxergar todas as campanhas da mesma forma. Claro. Você tem campanhas que trazem benefício e que é incontestável o benefício dessa campanha. Sim. E você tem campanhas que trazem um certo conflito, principalmente por falta de conhecimento daquela área específica. Exemplo que tendo aí na mídia ultimamente, um ator da Globo fez uma campanha para ficar uma semana sem que o pessoal se alimentasse de leite, sem bebesse leite. Eu enxergo isso como falta de conhecimento e sugiro para ele que ele leia um pouco mais. Antes de aceitar um contrato para ir numa mídia propagar algo, estude, sente com pessoas da área, tente entender o assunto antes de ir numa mídia social para propagar aquilo. Não diga que ele está incorreto no que ele fez, que é uma campanha, mas na abordagem da campanha. Nós somos uma cidade onde tem muito produtor de leite. A gente conhece muitas pessoas. Foi nisso que eu pensei, né? Porque como é que o produtor vai sobreviver? Sobrevive daquilo ali, né? E, a vaca dá o leite ali e tal, traz pra rua, já tem esse cansaço de trazer pra rua, né? Pôr na leiteira, tô ali nas pets ali, trazer. Já tem esse cansaço que é quase gratuito, né? Que a gente, o cara traz, né? Põe na moto, vem, e aí o cara vai lá e fala assim, simplesmente, né? Uma coisa dessa assim, já deve ser falta de conhecimento mesmo. Então, e é a minha opinião, eu acho que realmente ele tinha que atinar um pouco para a campanha que ele fez. Não que ele esteja totalmente incorreto, é um ponto a se analisar, porque essas campanhas, mesmo que elas sejam de certa forma polêmicas, elas trazem um olhar também para aquela área. Então pode ser que através dessa forma que ele falou, que o pessoal se sinta incomodado, pode ser que algumas políticas possam melhorar, algumas práticas possam melhorar naquele setor, mas não é da forma que foi tratado que deva ser. Você falar para ficar a população de um país do tamanho do Brasil ficar uma semana sem beber leite, aí nós temos o seguinte, nós temos toda uma cadeia que depende do leite. Nós temos o produtor, nós temos a empresa que faz o transporte, nós temos a empresa que beneficia o leite, nós temos o consumidor que vai lá no supermercado comprar o leite para o filho, nós temos o pessoal da academia que inclusive eu acho que ele malha, que parece que estava bem bombadinho no comercial, o whey protein que ele se utiliza. Então nós temos toda uma cadeia em volta da produção do leite. Então quando você vai numa mídia falar isso, você tem que raciocinar sobre isso.
Não é só pegar um contrato, assinar, pegar o dinheiro, falar o que tem pra falar em 2 minutos e ir embora pra casa, tomar whey protein e malhar na academia. É isso aqui que eu vou ler, é isso aqui que eu vou falar, não é dessa tem forma. Base, né? Você tem que ter noção que o impacto de um profissional desse na mídia é muito grande. Inclusive, eu queria homenagear ele aqui. Tomando leitinho? Tomando leite. Isso, Eduardo Ramalho aí tomando leite. Nós vamos tomar o leite, rapaz. Eu sou da área rural, meus parentes tudo é da área rural. E a gente enxerga a área rural como o que alavanca esse país quase sempre. Muitas das vezes você vê passando na mídia, o Brasil está em crise. E o que está sustentando o Brasil? O agro. Então que tenhamos mais noção para realmente fazer ativismo. É isso aí. Seja um ativismo que traga benefício para toda a cadeia, independente seja agro, se seja tecnologia, independente da área que seja. Faça ativismo que traga benefícios. Então, é isso aí, Eduardo, tomando leitinho aí. Leitinho da mimosa. A mimosinha é maravilhosa. Sim, cara. Vou dar mais um exemplo aqui pra gente ter noção da importância dessa cadeia. Quantas mães que não conseguem amamentar os próprios filhos e que dependem do leite produzido pela vaca para que seu filho consiga sobreviver? É isso aí, cara. Então, realmente é um bem que nós devemos valorizar muito. É isso aí. Eduardo Ramalho aí dando essa maior colher de chá, não, agora colher de leite, né? Porque Eduardo Ramalho falando isso aí, eu concordo, cara, eu concordo. Eu fui criado com leite, né? E há muito tempo a humanidade, né, se beneficia e tal. E não vai ser agora que a gente, né, vai dar um passo tão grande para trás. Inclusive eu vi muitas pessoas repercutindo esse vídeo dele e a favor sugerindo que o pessoal tomasse leite de soja. Vou tomar sim. Pode deixar. Mimosa tá ali, né? Mimosa tá ali. Chama soja. E eu vou mudar o nome dela agora pra soja. E a soja é cultivada onde? No mesmo lugar que você poderia estar cultivando pasto. Então, mais uma vez pra gente refletir, o problema não é o leite. O problema não é a vaca dar o leite. O problema é as pessoas agirem da forma que agem com os animais. Independente se seja vaca, seja cachorro, não. Porque o que ele defende lá é que os animais são maltratados. Sim. Então o problema não é a produção de leite. O problema são aquelas pessoas que maltratam. Nós não podemos culpar o remédio pelos malefícios que ele causa durante a cura de uma doença, por exemplo. Você vai tomar um remédio porque você está sentindo dor estomacal, você sente uma tontura, você vai ficar puto com o remédio? Entendi. Você tem que ficar puto com o sintoma, com o que está acontecendo ali. Então, se o maltrato é o que está causando lá, que é o malefício principal que eles enxergam, eu não posso parar de tirar leite, porque eu vou parar de tratar uma doença, que é o aleitamento que a gente precisa para as crianças, a gente mesmo fazer o consumo. Sim. Então, eu preciso tratar esse problema, que seria, no caso, o maltrato, os mais tratos. Com certeza. Porque é o seguinte, a cadeia de produção do leite, por exemplo, ela depende de bons tratos com os animais. Já é comprovado cientificamente que uma vaca que ela apanha, que ela é maltratada, ela produz menos leite, ela libera menos leite do que uma vaca em ambiente normal, que ela é bem tratada, que ela segue um ciclo normal de vida. Então não é interessante para ninguém que essa vaca sofra maus tratos. Então a gente tem que fazer campanha para que não haja maus tratos. Não campanha para parar de beber leite e beber leite de soja. Então realmente é um caminho que eu acho que ele seguiu assim sem pensar muito. É isso aí. Agradecer você pela essa aula que você deu aqui mais uma vez. Muito obrigado, Eduardo, por estar aqui no programa aqui dando essa aula pra gente. Agradecer você aí, não só por essa aula, mas as aulas que você, né, ministrou para mim pessoalmente. Eu tenho muito a agradecer você pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua força, pela sua guerra, né, que é a luta que você teve, que eu sei, você é meu amigo há muito tempo e
eu vejo que faz muito jus e é muito verdadeiro a frase em que, né, eu gosto sempre de falar, sua luta me ajudou muito. Então eu queria te agradecer que o tempo que eu fiquei lá no projeto, você acreditou em mim, assim como, né, Ivan também acreditou muito em mim, Marquinhos tal, vou te dar uma força aqui. E como você viu lá, eu tinha uma filha para sustentar, eu tinha uma casa para sustentar, na época bem simplesinha, bem humilde. E você, juntamente com o Ivan e uma galera grande lá, sempre olhou para mim com muita força de empatia. E essa é a verdadeira empatia, viu, gente? Que tem gente que tem uma empatia que é superficial. Eduardo, eu queria agradecer ele, igual eu estou agradecendo, porque ele teve uma empatia de conhecimento e ele ensinou para mim, gratuitamente, o corre que você teve, né? Isso aí foi uma forma assim de empatia e de muita alegria para mim, você ser amigo meu e ser um cara tão profissional, tão grande na área que você tá. E eu desejo, subir cada vez mais, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço para sua equipe aí, toda lá na empresa Vital Serviços Limitada. É isso aí, agradecer toda essa galera. Obrigado, viu, Eduardo, por você ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Eu já tinha visto outros programas, aí eu fiquei lisonjeado quando foi feito o convite. Realmente vou dizer que eu fiquei um pouco nervoso, porque não é comum para mim participar de programas. Geralmente eu dou treinamento para a equipe, troco ideia com o pessoal, mas programa é a primeira vez. Então se vocês verem dando uma tremidinha na mão, uma gaguejada... filho, mas, difícil. Assim, fico extremamente satisfeito por participar. É um programa que agrega valor muito para quem assiste, pra gente também que vem apresentar, porque a gente estuda também para vir trocar uma ideia, para não falar muita abobrinha. Com certeza, não. E você é um cara que já é estudado, já tá cada vez aprendendo mais e é muito bacana. Foi muito desafiador e eu gostei de participar. Espero que a gente possa participar mais vezes, voltar aqui, outros temas. Isso. Da próxima vez você já vai trazer, né, pra gente o que tem sido feito lá no Espírito Santo, quanto a gente está recebendo de benefícios aí pela natureza, aí por plantio braçal, que essa galera que está trabalhando mesmo, o pessoal trabalha mesmo, né? Eduardo sempre manda um vídeo, olha ali, bacana e tal, o pessoal pegando mesmo no pesado, plantando mesmo, né? Isso, e é muito bacana saber que vocês estão lá. Deixar uma frase aí que eu gosto muito de utilizar nas apresentações que eu faço, que é: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. É isso então, aí. Ninguém sozinho sobrevive, ninguém sozinho consegue atingir grandes feitos. É isso aí. Pode ter certeza que se você tiver uma equipe motivada e engajada, seu resultado vai ser exatamente como você espera. É isso aí, bichão. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Fico grato, obrigado. Agradecer, daqui a pouco nós vamos tomar um leite. A mimosa tá ali. Mimosa tá magnífica. Mimosa tá malhadinha, toda cheia de aquelas pintas. Mimosa é branca com pintas pretas. Viu? Para os atores aí de plantão, nós vamos tomar o leite da Mimosa daqui a pouco. Mimosa fica muito feliz. Tá certo? Forte abraço pra você, daqui a pouco a gente volta. Agradecer Eduardo aqui e a galera. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Hora do Rush.